Olá, queridos alunos do curso Professor, sejam muito bem-vindos e vamos continuar a nossa conversa agora falando sobre o direito à nacionalidade, que também integra o nosso campo constitucional, né? Também está previsto dentro da nossa Constituição. Quando nós falamos de nacionalidade, nós estamos falando sobre o direito da pessoa ter uma nacionalidade, ou seja, dela ser considerada, aqui no nosso caso, brasileira, certo? Quando as pessoas são consideradas brasileiras? Nós temos duas possibilidades, então são duas espécies de nacionalidade. Nós temos os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Cada uma delas tem as suas hipóteses, né? Tem as suas respectivas características e é sobre isso que a gente vai conversar nessa aula. Falando então aqui sobre o direito à nacionalidade. Brasileiro nato, nós temos 4 hipóteses previstas na Constituição de 88, tá? E esses aqui são os nossos critérios para uma pessoa ser considerada brasileira nata. O primeiro deles, chamado ius soli, vem nos dizer que o critério é o solo, é o território. Então, todos aqueles que são nascidos no Brasil são brasileiros natos. Tranquilo, né? Nasceu no Brasil, é brasileiro, certo? À exceção dos casos em que um dos pais é estrangeiro e está a serviço do seu país. E aqui a gente tem um detalhe bem importante. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Vamos supor que tenha um casal italiano, né, onde a mulher já está grávida e eles acabam vindo aqui conhecer o nosso Rio de Janeiro. E o bebezinho deles acaba nascendo no Rio de Janeiro, né? Ela entra em trabalho de parto com aquele calor, Rio 40 graus, e o bebê nasce no Brasil. Eles estavam aqui apenas a turismo, não estavam a trabalho. Então, o bebezinho deles, mesmo que os pais sejam italianos, é considerado brasileiro nato por ter nascido dentro do nosso solo, dentro do nosso território, assim como eu, que nasci em Santa Catarina, assim como você, se nasceu em qualquer uma das unidades federativas do Brasil, tendo pais brasileiros ou que não estavam a serviço do seu país. Como assim essa questão do serviço do país, prof? Vamos supor essa mesma história, esse mesmo exemplo do casal italiano. Porém, o pai ou a mãe desse bebezinho estava aqui a serviço do país, exercendo algum tipo de função consular, exercendo algum tipo de função diplomática, certo? Ou seja, ele não estava aqui a turismo, a passeio, porque queria conhecer o Brasil. Ele estava aqui a trabalho e a trabalho do Estado do seu país, a trabalho do governo do seu país. Tá? Nesse caso específico, onde nós temos pais estrangeiros com um dos pais, não precisa ser o pai e a mãe, pode ser um só, que esteja a serviço do seu país de origem, é exceção. Aí o bebezinho que nasce não é considerado brasileiro nato, porque os pais estavam a serviço do seu país de origem, beleza? Então vamos lá, primeiro critério é o ius soli, é o solo. Nasceu no Brasil, é brasileiro, exceção à regra, pai ou mãe a serviço do seu estado. Fechou? Vamos lá, nossa segunda hipótese é a ius sanguínea. Enquanto aqui a gente tem o critério do solo, independente do sangue, nasceu no Brasil, salvo a exceção, é brasileiro, nessa segunda hipótese nós temos o critério sanguíneo. Então, são aquelas pessoas que não nasceram no Brasil, ou seja, nasceram em outro país, mas que têm a mãe ou pai brasileiros, ou pai ou mãe a serviço do governo brasileiro no estrangeiro.
Como assim, Lari? Ficou confuso. Vamos supor aqui que nós temos um casal brasileiro que decide fazer uma viagem aí a turismo, né, em qualquer outro país, e a mulher está grávida e ela acaba dando à luz nesse país. Os pais são brasileiros, ainda que o bebê tenha nascido em outro solo, tenha nascido em outra nação, o bebê é considerado brasileiro por conta do sangue, beleza? O mesmo vale para pai ou mãe a serviço do governo brasileiro no estrangeiro, ou seja, o pai ou a mãe estavam viajando por questões diplomáticas, por questões consulares, representando o Estado brasileiro quando esse bebezinho nasceu fora do Brasil. Por conta disso, ainda que ele tenha nascido em outro solo, por causa do seu sangue, ele é considerado um brasileiro nato, beleza? O próximo critério é o ius sanguine mais registro na repartição competente, consulado. Qual seria esse caso? Nós temos aqui um casal brasileiro, mas que não mora mais no Brasil. Diferente aqui do nosso exemplo, que era uma viagem a turismo, esse casal decidiu viver em um outro país, tentar uma vida diferente, né? Ter, enfim, um outro estilo de vida fora do Brasil. E aí, esse casal brasileiro que mora, por exemplo, na Itália, tem um bebezinho. Mas esse bebezinho, eles vão registrar na repartição competente, ou seja, eles fazem a certidão de nascimento desse bebezinho lá no consulado brasileiro que fica na Itália. Esse bebezinho, mesmo tendo nascido na Itália, mesmo com os pais morando na Itália, é considerado brasileiro nato, ok? E o último critério aqui, que fala sobre nacionalidade em termos de brasileiros natos, a nossa última hipótese trazida pelo texto constitucional é a junção do critério ius sanguine com residência no Brasil a qualquer tempo mediante requerimento. Então, o que acontece? Esse caso é onde os pais têm um bebezinho, tá? Os pais são brasileiros e tem um bebezinho no exterior. E eles não registraram no consulado, eles registraram lá em outro lugar, certo? Na repartição competente dentro daquele país. Porém, os pais são brasileiros. O bebê nasceu em outro país e não foi registrado no consulado. Porém, as coisas não dão tão certo quanto os pais previam e eles acabam decidindo voltar para o Brasil. Então, eles voltam a residir com essa criança aqui no Brasil, certo? Nós temos o ius sanguíneo aqui, porque ele é filho de pais brasileiros. Então, o sangue brasileiro a criança tem. Mas residência no Brasil. Ela tá morando no Brasil, não tá? Tá, então ela pode ser considerada brasileira nata, por ser filhos de brasileiros, ainda que ela tenha sido registrada no exterior. Se ela vem para cá e passa a residir no Brasil, é possível a opção confirmativa, né? Ou seja, os que os pais considerem essa criança brasileira nata. O que é essa opção confirmativa? Tudo isso aconteceu quando a criança tinha 7, 8 anos de idade, certo? A vida dos pais passou por umas alterações lá na Itália, eles vieram para cá e aí disseram assim, ó, meu filho tem sangue brasileiro, tá morando no Brasil, é brasileiro nato, beleza? O Estado brasileiro diz, beleza, seja bem-vindo, meu brasileirinho. Quando essa criança completar 18 anos, é preciso que ela confirme a sua nacionalidade. Ou seja, que ela diga para o Estado, Estado, eu quero continuar sendo brasileiro, beleza? O Estado vai dizer, beleza. Ou seja, é preciso que haja confirmação da nacionalidade quando da maioridade dessa criança. Fechou? Tranquilo? Então, essas são as 4 hipóteses que nós temos aqui de brasileiros natos, prevista no nosso texto constitucional.
Continuando a nossa conversa sobre nacionalidade, encerrado e superado, né, essa questão dos brasileiros natos, que ou nasceram no solo brasileiro, ou nasceram no estrangeiro com pais brasileiros, ou que nasceram no estrangeiro com pais brasileiros e foram registrados no consulado, ou que têm pais brasileiros e posteriormente confirmou a sua nacionalidade, nós passamos a adentrar na nossa outra espécie de brasileiro. Feio dizer assim, né? Mas lembrando que todos somos iguais perante a lei, é só uma classificação que a teoria coloca pra gente entender um pouquinho melhor esses institutos da nacionalidade. Então, dando continuidade à nossa conversa, nós temos os brasileiros naturalizados. Quem são os brasileiros naturalizados? Os que não nasceram no solo brasileiro, que não tem nem mãe, nem pai, nem brasileiro, que não tem relação nenhuma que possa ser enquadrado nas hipóteses anteriores de brasileiro nato, mas que por razões da vida decidem ser brasileiros. Olha que legal, né? A gente tem pessoas querendo ser brasileiras dentro do nosso estado. Então, o fenômeno da naturalização, ele também tem as suas hipóteses, tem as suas possibilidades. E cada uma dessas hipóteses tem alguns requisitos que precisam ser cumpridas por estes então estrangeiros que querem se tornar brasileiros, tá? A primeira dessas hipóteses é a naturalização ordinária. Quais são os requisitos para que um estrangeiro se torne um brasileiro naturalizado pela via ordinária? Primeiro deles, precisa ter capacidade civil conforme o direito brasileiro. E aí o Instituto da Capacidade, eu deixo para o meu colega, professor de Direito Civil, explicar para a gente, mas aí a gente tem todas as previsões do direito civil que consideram uma pessoa capaz. Lembrando que esse filtro ele deve ser feito conforme o direito brasileiro, ou seja, um francês que é considerado capaz na França, mas que seria considerado incapaz no Brasil, não pode requerer a naturalização ordinária, certo? Porque a capacidade é um pressuposto. Seguindo, nós temos aqui o domínio da língua portuguesa, porque a gente não pode considerar brasileiro uma pessoa que não saiba nada de português, que só se comunique em russo, em mandarim, em inglês, em espanhol. É necessário ter o domínio da língua portuguesa para estabelecer uma mínima comunicação decente e compreensível para que se atenda ao requisito da naturalização ordinária, certo? Então, o domínio da língua portuguesa é essencial nesse caso, é mandatório. Sem condenação penal ou reabilitado. Ou seja, o estrangeiro não pode ter tido condenação penal transitada em julgado no Brasil, ou ele precisa estar completamente reabilitado, não pode estar cumprindo uma pena. Residência fixa por pelo menos 4 anos. Ou seja, esse estrangeiro precisa ter capacidade conforme o direito civil brasileiro, precisa falar português, não ter condenação penal e ainda morar no Brasil por pelo menos 4 anos, ok? Esse prazo de 4 anos ele pode ser reduzido quando tiver filho brasileiro, possuir cônjuge ou companheiro brasileiro, e aqui a gente vê uma equiparação entre o Instituto Civil do Casamento e o Instituto Civil da União Estável, certo? Prestar relevante serviço ao Brasil. Então vamos supor que a gente tem um artista plástico que é extremamente conceituado, né, com um conceito muito desenvolvido e que presta um serviço maravilhoso para o Brasil no campo das artes, ou no campo dos esportes, ou no campo da pesquisa, ciência e tecnologia. Ou seja, é uma pessoa que presta um serviço que o Brasil tem interesse. Então, nesse caso, também pode se reduzir para 1 ano em vez de 4, tá?
Capacidade artística, científica e afins, como eu mencionei, né? Esse serviço prestado para o Brasil vem de uma capacidade que é interessante para o Estado brasileiro. E nesse caso da naturalização ordinária, a concessão é uma discricionariedade do Estado brasileiro, ou seja, o Estado não é obrigado a conceder a naturalização para esse estrangeiro. Ele pode ter capacidade civil conforme o direito brasileiro, falar português, não ter condenação penal transitada em julgado, ele pode ter um filho brasileiro, por exemplo, morar aqui há 2 anos e o Estado brasileiro não conceder para ele essa naturalização, porque é uma discricionariedade, ou seja, o Brasil tem essa opção, ou ele concede ou ele não concede e tudo bem. Continuando aqui, nós temos a nossa próxima hipótese de naturalização, que é a chamada extraordinária, tá? Os requisitos aqui não pode ter condenação penal e é preciso possuir 15 anos de residência no Brasil. Reparem que aqui a questão da capacidade, ela já não entra em pauta, certo? Desde que ele não tenha condenação penal e resida há 15 anos no Brasil, poxa, reside há 15 anos aqui é mais brasileiro do que muito brasileiro, né? Provavelmente já fala português, então por conta disso também não entra a língua como um requisito. E nesse caso, onde o estrangeiro já reside há 15 anos aqui, a naturalização é vinculada, ou seja, é obrigatória. Na hipótese anterior, o Brasil podia escolher se ele concedia ou não essa naturalização. Aqui ele já não tem mais esse poder de escolha, ele é obrigado a realizar essa concessão. Naturalização especial. A naturalização especial, ela acontece com os seguintes requisitos. Quando a pessoa é cônjuge ou companheiro, e aqui temos a equiparação também dos institutos casamento e união estável, de um brasileiro que está no estrangeiro a serviço do Brasil. Ou seja, nós temos aqui um diplomata brasileiro, uma diplomata brasileira que está na Inglaterra a serviço do Brasil. E esse diplomata, essa diplomata brasileira, acaba conhecendo uma pessoa lá e aí eles estão juntos, né? Eles se casaram ou eles têm união estável há 5 anos já. Essa pessoa, esse cônjuge, essa parceira, esse parceiro pode requerer a naturalização especial por conta desse instituto do casamento ou da união estável, desde que essa relação perdure por pelo menos 5 anos, tá? E a naturalização provisória, válida por tempo determinado até o sujeito completar a maioridade. O representante legal faz o pedido em nome da criança e a criança precisa residir no Brasil e ser menor de 10 anos de idade. O que acontece? Aqui nós temos uma criança menor de 10 anos de idade que reside no Brasil. Nesse caso, né, os seus responsáveis legais, eles vão pedir essa naturalização provisória, que vai ser concedida, ou seja, essa criança estrangeira, filha de pais estrangeiros, será considerada brasileira naturalizada até completar a maioridade. Quando ela completar a maioridade, ela confirma realmente se ela quer continuar com a nacionalidade brasileira ou não. Por conta disso, é chamada provisória. Beleza? Superados, então, esse instituto que a gente tem sobre brasileiros, natos, naturalizados, entendendo a diferença entre cada um deles, né? E lembrando que isso é muito importante quando a gente for estudar os nossos direitos políticos e exercício de cidadania, porque existem algumas ações que são privativas para brasileiros natos e que os naturalizados não podem realizar, então vem toda uma relevância posterior nesse sentido. Vamos continuar nossa conversa sobre nacionalidade falando sobre retirada compulsória de estrangeiro. Nossa, que coisa mais feia, né? Retirada compulsória de um estrangeiro do Brasil. Acontece e às vezes é necessário. São essas hipóteses que a gente vai ver e vai conversar um pouquinho melhor sobre cada uma delas. A primeira é a extradição,
tá? Extraditar é sempre uma discricionariedade do Estado, ou seja, o Estado não é obrigado a extraditar alguém. Normalmente existem tratados, existem acordos de reciprocidade entre os países, entre os estados, né? Do tipo assim, eu extradito, você extradita, beleza? Beleza. Então é uma discricionariedade do Estado, tá? Não é possível que a gente acabe vinculando, que a gente acabe obrigando um Estado a realizar uma extradição. Em casos de brasileiros naturalizados, é possível por crime realizado antes da naturalização. Então, quando esse estrangeiro ainda era um cidadão do seu país anterior, cometeu um crime, veio para cá, se naturalizou. Então, o país onde ele residia, né, a nacionalidade anterior dele, pode requerer essa extradição se ele cometeu um crime lá antes da naturalização, beleza? Lembrando que, ainda assim, é uma discricionariedade. O Estado não é obrigado, não é vinculado a realizar essa extradição. Por crime de tráfico de entorpecentes, independentemente se antes ou depois da naturalização. Então, essa é a única exceção à regra que nós temos, tá? O crime de tráfico de entorpecentes, ele prevê a possibilidade de se requerer a extradição mesmo depois da realização da naturalização. Então, se o brasileiro passa a ser naturalizado e comete esse crime e o seu país de origem, por alguma razão, solicita extradição, é possível, tá? Ainda assim é uma discricionariedade, mas é a única exceção. Todos os outros tipos penais que nós temos, homicídio, roubo, furto, né, independente das suas qualificadoras, não são passíveis de extradição depois de realizada a naturalização, apenas antes. A outra forma de retirada de estrangeiro que nós temos aqui prevista no nosso texto constitucional é a deportação. A deportação é a medida mais branda de retirada e apenas o estrangeiro pode ser deportado. Brasileiro nato e brasileiro naturalizado não podem, beleza? Hipóteses, por exemplo, de deportação, né? Eu acredito que seja o procedimento mais comum que aconteça. Situação migratória irregular, problemas com o visto, quando as pessoas vêm para cá, às vezes com o intuito de ficar aqui no país e a Polícia Federal acaba percebendo isso, conforme os documentos ou a postura da pessoa. Então, irregularidades que sejam ali notadas, até mesmo no aeroporto, logo que realizado o desembarque, são ensejos, são hipóteses de deportação, tá? Processo administrativo, procedimento em que acontece esse tipo de situação. A pessoa é primeiro notificada que ela está irregular. Então, vamos supor que o Estado brasileiro percebe uma pessoa que veio para cá com uma situação migratória irregular. Ela vai receber uma notificação sobre isso, vai ser assegurado contraditório, ampla defesa, então ela vai poder se justificar ou se regularizar, se for o prazo, né, se for a questão, no tempo de 60 dias. Então, depois dessa notificação, ela tem um prazo de 60 dias para regularizar e poder continuar no país. Caso contrário, ela é deportada, ou seja, colocada num avião e volta para o seu país, para o seu estado de origem, tá? O processo ainda pode ser prorrogado pelo período de 20 dias e a Defensoria Pública da União sempre deve ser notificada para que ela haja como fiscal e preste também, às vezes, algum auxílio que possa ser necessário para essa pessoa. Então, no máximo, o processo administrativo de deportação dura 80 dias. E aqui nós temos a forma mais pesada, digamos assim, né, de retirada compulsória de estrangeiro do território brasileiro, que é a expulsão.
A expulsão também é apenas para estrangeiro, ou seja, brasileiros natos e naturalizados não podem ser expulsos do Brasil. Até porque nem faz sentido, né? Como é que a gente vai expulsar um brasileiro? Vai expulsar ele daqui para onde? Não tem para onde ele ir. Então, é apenas estrangeiros que estão suscetíveis a sofrer esse processo de expulsão. Essa é a alternativa mais grave de todas as que nós vimos. Essa é a pior, tá? É aplicada apenas em casos mais extremos. E quais são esses casos mais extremos? Nós temos aqui sentença penal condenatória transitada em julgado por genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão, tipificados no Estatuto de Roma. Ou seja, são crimes que são protegidos pela sociedade internacional, pela ordem internacional. São situações extremamente graves, onde a pessoa coloca em risco não apenas a si, mas a segurança do Estado e da sociedade como um todo. Então, por conta disso, é possível que a gente expulse um estrangeiro que possa colocar a ordem social, a paz e a segurança das pessoas em risco por conta desse compromisso internacional que existe com a segurança, com a paz, com a preservação dos direitos humanos, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente também, de uma forma mais específica sobre esse tipo de proteção que o Estado nos concede. Tá? Qualquer ato que atente à ordem pública ou à segurança nacional também ensejam a expulsão. Exceção. O estrangeiro não pode ser expulso se, primeiro, ele tiver filho brasileiro sob sua guarda ou dependente economicamente. Então, ainda que ele cometa um crime gravíssimo, né, conforme as previsões, ainda que ele coloque a ordem social, a paz em risco, se ele tiver um filho brasileiro sob a sua guarda ou que dependa dele economicamente, que essa criança não tenha outros meios de subsistência, senão o trabalho do seu genitor ou genitora, a gente tem uma exceção. Porque o filho dele é brasileiro. Como é que eu vou deixar a criança sozinha aqui no Brasil e o pai ou a mãe ser expulsa? Não tem como, né? Então, por conta disso é que existe essa exceção, com o objetivo de acautelar os interesses, os cuidados e o direito da criança, certo? Vimos também na nossa aula passada a proteção à infância, né? Então aqui a gente consegue perceber uma interconexão entre os assuntos, entre os temas. Outra situação, tiver cônjuge ou companheiro brasileiro. Aqui a gente tem uma situação muito semelhante à anterior, porque nós temos um instituto civil reconhecido legalmente que une as duas pessoas e eu não posso expulsar um brasileiro do Brasil. Então seria muito complexo, socialmente falando, a gente expulsar apenas o estrangeiro e o cônjuge dele continuar no Brasil e eles não poderem mais se ver dentro, se encontrar dentro do território nacional. Se tiver ingressado no Brasil abaixo de 12 anos de idade, se residir no Brasil há mais de 10 anos e for maior de 70 anos de idade, tá? Aqui a gente entra na questão também da proteção ao idoso. Se ele passou a vida inteira dele no Brasil, entrou no Brasil com menos de 10 anos de idade, e hoje ele já conta mais de 70, nós protegemos também os nossos idosos. Então a gente não tem como expulsar esse estrangeiro aqui do Brasil em uma situação de maior vulnerabilidade, que seria essa idade mais avançada, né? O procedimento é igual ao da deportação. Então, o que acontece? A pessoa ela é notificada, ela tem o prazo de 60 dias para responder, prorrogável por mais 20 dias, se for o caso. A DPU precisa ser notificada para fiscalizar e acompanhar esse processo. A única diferença é que no caso da expulsão,
nós temos aqui o recurso de reconsideração, ou seja, a pessoa consegue recorrer, enquanto na deportação ela não consegue recorrer. E para que ela possa voltar para o território nacional, seja para fins de moradia, de turismo, qualquer finalidade, ela precisa receber o perdão presidencial. Enquanto o presidente da República não a perdoar, ela não pode voltar para o Brasil. Então a expulsão ela é definitiva até que esse perdão presidencial seja conquistado. Nossa conversa sobre nacionalidade dentro do tópico de direitos e garantias fundamentais encerra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para qualquer dúvida e nos vemos na próxima aula.